Boa noite a todos. Que Jesus, em sua infinita bondade, esteja sempre presente em nossas vidas. Dando continuidade ainda às perguntas sobre penas e gozos futuro, na pergunta 995, diz o seguinte: haverá espíritos que, sem serem maus, se conservem diferente de sua sorte? Ou seja, tem pessoas, tem espírito, né? Não são maus, mas também não estão preocupados com o seu crescimento, não estão preocupados com a sua própria vida, com sua melhoria moral e espiritual. Há espíritos que de coisa alguma útil se ocupam, estão na expectativa, mas, nesse caso, sofre proporcionalmente, devendo em tudo haver progresso, neles o progresso se manifesta pela dor. Quer dizer, são aquelas pessoas, aqueles espíritos que não fazem nada para se melhorar. Não são maus, mas são passivos, são parados. E aí a dor dá uma movimentada para fazer eles repensar a vida deles. Olha essa pergunta. Não desejam esses espíritos abreviar os seus sofrimentos? Desejam, sem dúvida, mas falta-lhe energia bastante para quererem que se pode fazer. Quantos indivíduos se contam entre vós que preferem morrer na miséria do que trabalhar? Então, aquela pessoa que poderia fazer muito por ela mesma, mas ela prefere sofrer, prefere se lamentar, prefere viver na lamúria, prefere morrer na miséria, prefere perder anos e anos sem progresso. Tem pessoas que, do jeito que reencarnaram há 70, 80 anos atrás, vão desencarnar. Do jeito que saíram de lá, vão voltar. E tem espírito que, do jeito que desencarna, ficam no plano espiritual séculos, às vezes, e quando voltam, voltam do mesmo jeito. Não são maus, não são pessoas, não são seres ruins, mas também não estão fazendo nada por si próprios. Pois que os espíritos veem o mal que lhes ressalta de suas imperfeições, como se explica que hajam que agravam sua situação e prolongam seu estado de inferioridade em que se encontram, fazendo mal, como espírito, afastando-se do bom caminho os homens? Olha só, espíritos estão vendo que estão fazendo mal, estão vendo que estão afastando os homens do bom caminho, estão incentivando ao erro, se encontram fazendo esse mal e sabem que estão fazendo e continuam. Assim procede os de tardio arrependimento. Pode também acontecer que, depois de se haver arrependido, o espírito se deixa arrastar de novo para o caminho do mal, por outros espíritos ainda mais atrasados. Quer dizer, muitas das vezes o espírito demora em se arrepender do erro que está cometendo. E às vezes até se arrepende, mas se deixa levar pela influência de outros espíritos maus que querem arrastá-lo para o mal. Muitas das vezes cometemos um erro, se arrependemos e depois tornamos a fazer o mesmo erro, cometer o mesmo erro. Reincidentes, né? Então, existe espíritos assim também. Sabem que estão fazendo mal, se arrependem e depois voltam a fazer. Veem os espíritos de notória inferioridade, acessíveis aos bons sentimentos e sensíveis às preces por eles que fazem. Como se explica que outros espíritos, que deveramos supor mais esclarecidos, revelam em um endurecimento e um cinismo dos quais coisa alguma consegue triunfar? Lá no Evangelho, quando Jesus fala dos pobres de espírito, também acontecia assim, pessoas que você aparentemente se julgava superior a todo mundo,
eram endurecidos, não aceitavam as preces, não aceitavam as coisas. Já os mais simples, os mais ignorantes, acabavam aceitando. Por isso Jesus fala assim: eu vos rendo graça, meu Pai, por não ter falado dessas coisas para os doutos e prudentes, e sim para os simples e os humildes. A prece só tem efeito sobre os espíritos que se arrependem. Com relação aos que, impelidos pelo orgulho, se revoltam contra Deus e persistem nos seus desvarios, chegando mesmo a exagerá-los, como faz alguns desgraçados espíritos, a prece nada pode e nada poderá, senão no dia em que um clarão de arrependimento se produzir neles. Quer dizer, façamos muitas preces, oremos por todos o tempo todo. Mas muitos espíritos são tão endurecidos que as preces não vão ter efeito sobre eles, porque eles não estão sensíveis a isso, eles não estão receptíveis a isto. Só quando se arrependerem, tiverem um clarão de arrependimento, é nesse momento então que as nossas preces vão fluir sobre eles. Mas não podemos deixar de fazer prece nunca. Fazer muita prece por todos que sofrem, gemem e choram, arrependidos ou não. Tem uma notinha interessante. Não se deve perder de vista que o espírito não se transforma subitamente após a morte do corpo. Se viveu vida condenável, é porque era imperfeito. Ora, a morte não o torna imediatamente perfeito. Pode, pois, persistir nos seus erros, em suas falsas opiniões, em seus preconceitos, até que haja esclarecido pelo estudo, pelos reflexos e pelo sofrimento. Ou seja, a morte não opera milagre na nossa vida. Desencarnamos, chegamos no plano espiritual do jeito que somos. Se somos bons, vamos continuar sendo bons. Se somos ruins, vamos continuar sendo ruins. A morte não opera milagre. Só nos tira do corpo físico. Muito bom a gente sempre lembrar disso. Se você não está vivendo bem agora e desencarnar, você não vai ficar vivendo um mar de rosas porque desencarnou. Vai continuar a sua vida de sofrimento e de dor até que haja o momento do arrependimento e o início de uma renovação íntima.